Olá, bem-vindo mais uma vez. Nós vamos iniciar agora a segunda aula dessa primeira parte e é a aula O Deus que Adoramos. Queria que você já abrisse aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 17, no versículo 25. Nós vamos entender aqui que o Deus que nós adoramos, ele por si só é suficiente, ou seja, ele não precisa de mim ou de você ou de nenhum poder alheio ou externo a ele para poder ser adorado. Por si só ele é suficiente e nós não temos condições de oferecer a ele nada. Atos capítulo 17, versículo 25 diz assim, olha, e também não precisa que façam nada por ele. É ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais, né? O versículo 24, o anterior, diz assim, olha, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos pelas mãos dos seres humanos. E ele também não precisa que façam nada por ele, porque ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração e tudo mais. Irmãos, a adoração que nós oferecemos a Deus brota da admiração que nós temos pela pessoa dele. Existem características na pessoa de Deus que eu e você precisamos dessas características. E, na verdade, nós não temos condições de oferecer para Ele nada. Nem os ídolos a quem muitos adoram por aí. Muitas vezes nós olhamos para os ídolos, nós olhamos para as imagens ou para coisas e outras pessoas e achamos que aquela pessoa pode nos oferecer algo. Quando, na verdade, o único que pode dar algo a nós é o Senhor. Então, para a adoração, nós precisamos dessa primeira compreensão. Deus é quem me dá condições de eu viver. E eu não tenho condições de entregar nada a Deus. E nenhuma outra pessoa tem condições de me dar algo, de fazer algo por mim, fazer algo pela minha vida que não flua ou que não venha das próprias mãos de Deus. Então existem pelo menos 5 características que nós cristãos precisamos conhecer para que a nossa adoração se torne cada vez mais entregue. E aí eu queria que você já anotasse comigo essa primeira característica. A primeira característica já pode te marcar, a característica da vida. Deus está vivo. Então entenda comigo, olha assim, ó, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas surgiram, existiram a partir da pessoa dele, a partir da palavra que ele disse, haja luz, todas as coisas se fizeram. E todas as coisas respeitam e são coordenadas pelas próprias mãos e palavras do Senhor, pela própria ação dele. Tudo que há nos céus e na terra depende dele para existir e para acontecer. O contraste perfeito com ídolos mortos. Com ídolos mortos, o nosso Deus está vivo. Os ídolos a quem adoram estão mortos. Eles têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, eles têm ouvidos, mas não ouvem, ou seja, eles estão inertes, inerentes à nossa vida cotidiana, mas o nosso Deus não. Nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos buscar a Ele e cada vez mais estaremos presentes, próximos dEle, entregando para Ele a nossa verdadeira inteireza, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, porque é Ele quem responde às coisas que nós precisamos. Segunda característica, Ele é santo, Ele é santo. Quando nós nos achegamos à presença dEle, precisamos reconhecer o quão pequenos nós somos, o quanto nós somos falhos, o quanto nós não temos condições de dar respostas válidas, né? A gente lembra lá no livro de Jó, depois de tantas situações, tantas circunstâncias que Jó tinha vivido, como que Deus começa a responder Jó? Deus começa a responder Jó fazendo perguntas. Jó, onde você estava quando eu dei limites para o mar? Mais ainda, onde você estava quando eu coloquei fraldas no mar? Onde você estava quando eu criei o céu, as estrelas, o sol, a lua, a terra? Onde você estava, Jó? O que você estava fazendo? Era como se, imagine a seguinte cena de um dono de um empreendimento conversando com aquele engenheiro e querendo explicar para o engenheiro o que o engenheiro tem que fazer para conseguir
cumprir todas as atividades que ele precisa cumprir ali para a construção daquele empreendimento. Na verdade, o engenheiro tem todo o conhecimento. Então, a resposta a esse mistério tremendo e fascinante de Deus é que Ele é santo. A santidade dele mostra a nossa pequenez e a nossa invalidade nos processos. Outros trechos bíblicos a gente vai ver, por exemplo, Gênesis capítulo 18, Abraão reconhecendo que ele era pó e cinza. A gente vai ver Paulo, Pedro também em Apocalipse, em Atos capítulo 9, Pedro falando assim, aparta-te de mim porque sou pecador, afasta-te de mim. Isaías reconhece no capítulo 6 que ele é indigno de receber a pessoa de Deus. Portanto, a nossa pequenez é revelada diante da santidade de Deus. O terceiro aspecto a respeito da característica da pessoa de Deus é que ele é único. Ele é único. Se você olhar a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, você vai perceber, capítulo 20, versículo 5, diz assim, olha, não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trisnetos. Gente, a gente está falando aqui de um Deus que deseja ser adorado por Ele próprio. Ele é o único que merece a nossa adoração. Ele é o único que merece o nosso conhecimento, a nossa entrega a respeito de como adoramos, como vivemos, o que fazemos. Todas as respostas se voltam para Ele. Não existem ídolos, não existem pessoas, não existem coisas ou nem dinheiro que possa tomar o lugar do Senhor na nossa vida. Ele é ciumento, inclusive, em relação a isso. Ele não divide a glória dele com ninguém. E inclusive a divisão dessa glória seria uma ofensa à soberania de Deus. Portanto, ele é único. Se ele é único, você precisa entender isso na sua vida. Você precisa se habilitar a estar cada vez mais apto a adorar a Deus de uma forma santa, de uma forma completamente entregue. Se o seu coração ainda tem partes divididas, você precisa se posicionar nesse aspecto. Vamos aqui para um outro aspecto da pessoa de Deus, nós vamos entender que ele é gracioso. E a Bíblia vai nos mostrar isso lá em em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 10, a Bíblia diz assim, olha, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Gente, é Ele que é aquele que fez e nos colocou no mundo. Ele é gracioso. Ele só nos colocou no mundo porque Ele tem amor por nós. Porque Ele tem desejo de relacionamento por nós. Se você lembrar lá do Gênesis, no começo do Gênesis, quando o Senhor se relacionava com Adão e Eva, todo fim de tarde, na viração do dia, era o Senhor quem visitava Adão e Eva. Era o Senhor que vinha ao jardim e encontrava com eles. A graça de Deus sustenta a nossa vida. A graça de Deus se revelada a nós, ela nos dá condições de sairmos, de fazermos, de realizarmos. E aí a gente entende que não é pelo nosso próprio poder, mas é baseado num poder advindo da graça dele. Essa graça, ela veio a partir da pessoa de Jesus. Jesus morreu por nós, Ele se sacrificou por nós. Não que a graça não estivesse manifestada antes, pelo contrário, a graça já estava manifestada, mas o selo da graça está na pessoa de Jesus. E isso não significa ali que é o fim daquele processo, mas pelo contrário, é agora a oportunidade redentiva que nós temos de nos aproximar de Deus, que nós temos de nos dirigirmos mais uma vez e colocarmos os nossos corações na pessoa dele, naquilo que ele dá, naquilo que ele oferece,
naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz, aonde as mãos dele estão, aonde o coração dele está. Tudo isso é perceptível para nós a partir do olhar da graça. Deus se manifesta ao mundo em amor, Deus se manifesta ao mundo em perdão, Deus se manifesta ao mundo de uma tentativa de ressignificar o nosso relacionamento. E essa ressignificação é a manifestação da graça de Deus, que Pedro fala muito bem aqui na sua epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, dizendo lá, ó, depois de sofrermos por um tanto de tempo, por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, e que chamou você para tomar parte na eterna glória dele, por estar unido com Cristo, Ele mesmo nos aperfeiçoará na sua firmeza, na sua confiança e na sua segurança. Essa é a graça de Deus pelas nossas vidas e nós precisamos nos apossar dessa graça, não se esqueça disso. E a quinta palavra que a gente precisa entender a respeito da pessoa de Deus é que Ele é desafio. Abra lá sua Bíblia comigo em Hebreus, de novo, Hebreus capítulo 12, no versículo 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz assim, olha... Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e com temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Gente, o desafio de Deus é a fé. É a fé. Se existe algo que eu e você podemos dar a Deus, é a nossa fé. E aí nós precisamos entregar a nossa fé para Ele de forma inteira. Ele não gosta ou Ele não quer receber a nossa fé de forma parcial. Ele quer receber a nossa fé de forma inteira, completa. O tudo dele para mim é a graça, o tudo de mim para Ele é a fé. Entenda isso, o tudo dele para mim é graça e o tudo de mim para ele é fé. E o dia que você tiver essa compreensão, a hora que você entender que a sua fé ela está acima dos níveis naturais, das condições ou circunstâncias naturais que você esteja vivendo, a sua fé vai começar a agradar a Deus. Irmãos, esse desafio, ele exige de nós uma entrega total, de um jeito prático e transformador ao mesmo tempo. É tão prático, mas também é transformador. A adoração, ela não é uma hora ao domingo, ela não é um culto que eu assista online durante os meus dias de vida, não. A adoração é um estilo, por isso que ela é prática, porque ela é um estilo desafiador de vida, que me faça compreender que Deus é vivo, que Deus é santo, que Deus é gracioso, que Deus está comigo e que Ele está me desafiando a confiar nele em todos os aspectos que eu preciso confiar. Deus não quer apenas aquela parte que você acha que você precisa ser transformada. Deus quer tudo. Entenda isso. Deus quer tudo. Porque Ele te deu tudo. Por isso Ele não quer menos do que tudo de você. E nessa compreensão do nosso estilo de adoração a partir de agora, nós precisamos compreender que a nossa adoração ela precisa ser uma resposta dessa entrega total. Então agora a adoração não é mais um momento, agora a adoração passa a ser um estilo de vida, baseado num Deus que é santo, num Deus que é vivo, num Deus que é único, num Deus que é gracioso e num Deus que te desafia a oferecer cada vez mais do que você tiver para dar para Ele, que no caso é só a sua fé. Deus abençoe.